Nós estamos aqui juntos para aprendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você está disponível para Deus nesta noite? Eu olhei aqui, eu vi de fundo aqui, um animalzinho ali, e que eu acredito que quase todo mundo aqui respeita. Não é isso? Então, na realidade, ele está ali para poder, na realidade, ser uma inspiração para a gente, uma referência daquilo que ele é. Não é isso? E se eu quero saber se você pode demonstrar para alguém ou para você mesmo que você faz parte do time que tem aquelas características ali. Dê uma olhadinha para quem está perto de você e dá o seu urro aí para ele ver que você faz parte. Não é isso aí? Eu estou ouvindo gente falando meio fino aí no meio. Aqui não tem esse negócio não. Dá um urro bem forte aí, para ninguém ter dúvida de quem você é. É isso aí. Você tem que chegar em casa de vez em quando, dar um urro também, todo mundo fala, meu pai chegou, meu marido chegou, né? É isso aí, rapaz. Né? A gente tem que trabalhar um pouco essas nossas características, e elas ficam tão escondidas, e que nós precisamos, de vez em quando, lembrar quem nós somos, não é isso? Aí você está olhando assim, quem é esse tal de Ribeiro que está aqui? Amados, um pequeno testemunho da minha vida. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Barra do Piraí. Nasci num sítio de parteira, numa família que éramos 11, mas morreu uma irmã minha com 28 anos de idade, morreu com câncer no seio, e eu fui criado nessa família. Desde cedo aprendemos a trabalhar, porque na minha cidade, um menino de 6, 7 anos que não faz nada, ele é mal visto até dentro de casa. Então, meu pai, quando levantava às 6 da manhã, que eu estava deitado, se ele me visse deitado, ele dava um grito e dizia assim, eu estou criando vagabundo nessa casa aqui, são 6 horas, você ainda está na cama. Eu lembro, pai, eu perdi a hora hoje, já vou varrer o quintal aí, já vou tirar o cocô de cachorro, já vou dar um jeito. Era assim que a gente foi criado. E a gente vai aprendendo na vida, né, que homem tem que ter certas características desde cedo. E aí, um dia, minha mãe disse assim, olha, o seu pai não bebe leite comprado aí em supermercado, naquela época nem era supermercado, era no laticínio. Ele não bebe desse leite, só bebe leite de fazenda. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. E ela disse assim, amanhã você levanta cedo, não é isso? Quando der 5 horas, eu quero ver você saindo daqui para ir lá na fazenda pegar o leite para o seu pai. Eu disse, mãe, mas é muito cedo esse horário, né? Ela disse, você vai levantar, 5 horas você está saindo aqui com a leiteira, que é a hora que o pessoal lá tira o leite. Eu disse, mãe, mas lá tem muita vaca brava, toda vaca que tem bezerro, você levanta e vai lá. Né? E lá era assim, chegava de manhã, mãe, está cedo, levanta e vai. Se eu levantar da cama aqui, o couro vai comer. Eu disse, rapaz, mas lá tem vaca brava. Ela disse, quando você chegar lá no pasto, você vai ver, né, como é que funciona andando no meio das vacas bravas. Aí, né, lá vai eu, né, com a leiteira na mão, daqui a pouco vou aproximando as vacas que já tinham tirado o leite, já estavam com seus bezerros, e aí você vai andando com medo, aquele pasto aberto, aí você vai e olhando, de repente a vaca para de comer e fica te olhando. Eu falei, acho que essa é a distância. Daqui para frente a coisa dá ruim, então é até aqui. Aí cheguei assim para o lado de fora, né, da cerca do curral, seu João, eu vim trazer aquela leiteira para pegar o leite, dá a volta e entra aqui, menino. Aquelas vacas desse tamanho, e eu lá no meio descalço, pisando em cocô de vaca, aquele negócio todo, e aí você vai, qual a lição que você aprende aí? Coragem. A lição é coragem. Menino acorda cedo, não tem esse negócio, coitadinho, vai levantar, está com meinha no pé, já está atrasado para a escola, vamos embora, muda. Não tem esse negócio. E era todo dia. Levanta cedo, vai lá, aí você vai vencendo. E assim você vai aprendendo. E chegou um momento que eu senti que na minha cidade, tudo que eu podia fazer já tinha se esgotado. E eu entrei numa igreja evangélica, foi uma tenda pela primeira vez, no ano de 1958. Era uma tenda, que lá chegava uma pessoa, né, de bicicleta, com uma bateria de carro na bicicleta,
ligava uma única lâmpada que tinha naquela tenda com aquela lona, e a pessoa ministrava ali. E estava 3, 4, 5 pessoas, naquela época, não tinha mais do que isso. Foi a primeira vez, minha primeira experiência. Minha mãe tinha vindo do candomblé, ela aceita Jesus em 1961, e uma família lá perto de casa, muito amigos, começou a conversar com a minha mãe, e ela compreendeu a grandeza do Evangelho, como Jesus é bom, e ela resolveu abandonar tudo aquilo. Quando eu ia na casa da minha avó, eu dormia dentro do centro de macumba dela, minha mãe só dizia, não toque nada daqui, porque não tinha lugar para a gente dormir dentro de casa, então a gente como criança dormia lá. Aí minha mãe aceita Jesus de verdade. E ali começa uma nova jornada dentro da minha família. Meu pai sempre foi um pouco arredio, e para ele qualquer coisa estava bom, mas para minha mãe não, agora é Jesus em tudo que nós fazemos. E nós filhos alinhamos automaticamente com a minha mãe. Mas quando eu cheguei com os meus 14 anos de idade, eu tomei a decisão de seguir a Cristo de verdade, não mais por causa da minha mãe. E é interessante que eu disse para o pastor da minha igreja na época, disse, pastor, eu tenho 14 anos e já cheguei no final da linha. Ele disse, por quê? Eu disse, aqui não tem nada para fazer, eu trabalho de servente de pedreiro em várias obras aqui, me pago o que querem, e atualmente estou trabalhando na casa de uma professora, que ela, penalizada pela minha situação, ela disse, você quer trabalhar na minha casa de empregada doméstica? Você não precisa nem lavar, nem passar, nem cozinhar, mas o resto tudo você faz. Eu digo, aceito. E ela disse, eu tenho um cachorro lá, um pastor alemão, e naquela época não tinha ração. Então lá eles faziam comida para o cachorro, igual faz para a gente. Então eu também fui ser o cozinheiro do cachorro. E o cachorro não comia comida repetida, não bebia água dormida, não comia em vasilha suja, então eu era o garçom do cachorro também, além de cuidar da casa como um todo. E aquilo ali foi o tempo passando, e eu sentindo, mas isso aqui não pode ser a minha vida, eles me pagam o que querem, né, e está difícil a situação. Eu comecei com o meu pastor, ele disse assim, confia no Senhor Jesus. E um dia, terminei a aula à noite, o ônibus foi embora, todo mundo foi embora, só sobrou eu. Não tinha nada, nem um centavo, nem uma bicicleta para voltar para casa, distância de 2 ônibus. Aí eu vim a pé pela beirada do Rio Paraíba, dizendo, Deus acabou. A minha história acabou tão cedo. E aí um dia eu estava na escola, estava chovendo, e lá sempre limpinho, o colégio estadual, e eu vi um papel no chão, todo mundo pisava naquele papel e não pegava. Eu disse, ninguém pega o papel para jogar no lixo. Eu peguei o papel, estava dobradinho. Quando eu abro, eu olho assim, propaganda. Faça concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu olhei e falei assim, isso aqui me interessa, né? Peguei aquele papel sujo, mandei uma carta para lá, aí me mandaram um pacote dizendo, faça a sua inscrição. Aí com o dinheiro da casa que eu trabalhava, fiz minha inscrição. E aí um dia nós estávamos fazendo a faxina na casa, e lá tinha um quartinho nos fundos, e nós fomos tirar um monte de tranqueira que estava lá dentro, e eu achei um livro bem grossão lá, que ia jogar fora, todo ruído de traça. Aí eu disse para o dono da casa, seu Marção, o senhor me dá esse livro para mim? Porque eu vi que lá dentro tinha vários exercícios para treinar quem fosse fazer concurso. E aqueles exercícios estavam dentro das matérias que cairiam naquele concurso. E ele me deu aquele livro, um colega meu me deu o papel de rascunho, eu, então, chegava em casa de 11 da noite, fazia um bule de chá para não dormir e tomava chá até 3 da manhã estudando. Aí, no outro dia, levantava às 6 horas e começava a minha jornada de novo. Fiz isso por 2 anos. E o que é que acontece? Faço o concurso e sou aprovado no concurso. Né? Então, eu fui, na primeira chamada, tinham 350 vagas, eu fui 260, e depois que terminou tudo, eu fui 100 e pouco, e aí sou matriculado na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Fui aprender a comer com garfo, que eu não sabia. E outras coisas, andar de sapato, coisas assim que parecem tão óbvias, mas que para mim era uma novidade. E interessante, as escolas militares, elas são niveladoras. Se tem um local democrático, é lá. Todo mundo lá tem livro, todo mundo tem roupa igual, todo mundo tem o mesmo sapato, todo mundo come a mesma comida, todo mundo dorme no mesmo lugar, todo mundo tem os mesmos bons professores. E eu comecei a perceber que ali não tinha diferença.
o filho de empresário de São Paulo sentava do lado daquele que tinha acabado de vir da faxina. E foi interessante porque, como eu soube o resultado, eu fiz o concurso, falei lá para os meus patrões na época, e um dia eu estava fazendo faxina de manhã bem cedo, e eles me chamaram lá na sala da casa deles. Eu disse, gente, patrão quando chama junto com a esposa, é porque alguma coisa deu ruim aqui. Aí cheguei lá, com meu balde na mão, sim senhora, o que foi? E ele me olhando sério, aí ele estava com a mão para trás assim, ele tirou o jornal e falou assim, nesse jornal aqui, está o seu nome entre os aprovados. A partir de hoje, muda a tua história. A mão de Deus, ela age, gente. E aí começa toda uma jornada para encurtar aqui. Isso foi em 1972, quando foi no ano de 2007, eu fui promovido para ser um oficial general da Força Aérea Brasileira. Veja como é que Deus faz. Mas uma coisa eu aprendi lá atrás, com 14 anos de idade, que Jesus é o centro da nossa vida. E teve um pastor que me ajudou, dizia, não desista porque o Senhor Jesus vai te abençoar. E eu não tinha experiência de como Jesus abençoa. Amados, quando eu passei naqueles concursos, aquela coisa toda, meu nível de consciência era baixo, mas Deus foi me mostrando quão grande é o amor, quão grande é a graça, e eu comecei a entender que Deus verdadeiramente abençoa. Deus é um ser abençoador. Creia nessa palavra, você que entrou aqui hoje, Deus não esqueceu você. Deus sabe o número do teu sapato, Deus sabe o número da tua camisa, Deus sabe tudo sobre você e Deus sabe também o que está no teu coração. Creia no Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Amados, mas sempre eu servi a Deus e com o desejo não só de executar o meu trabalho profissional, mas também de ser uma testemunha do Senhor Jesus em todos os lugares por onde eu passei. Isso foi na escola preparatória, na academia da Força Aérea, em todas as bases por onde eu servi. E eu tive o privilégio de, quando eu estava na área tecnológica, tratando desses grandes contratos da Força Aérea, por exemplo, agora estão comprando Gripen, aquela coisa toda, fazendo a Embraer. Eu fui o responsável, um dos responsáveis pela fabricação pela Embraer do Super Tucano. E também pela modernização dos AMX, enfim, são programas muito caros, complexos, e que eu vejo, amados, que eu estava nessa época, nessa área, e no andar de cima do prédio, lá em Brasília, onde eu estava, era o Comando Geral de Pessoal da Força Aérea. E quem era comandante era um major que há 30 anos atrás me conheceu. E foi quem me autorizou a começar um culto na base aérea de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um culto lá na hora do almoço. Almoçava em 20 minutos, ia para lá, meia hora, servindo a Deus, com um grupo de sargentos, soldado, enfim, alguém que estava disponível. Nós íamos para lá e fazíamos algumas vezes na semana. 30 anos depois, eu sou coronel e aquele major é tenente brigadeiro, do último posto, general de 4 estrelas. E um dia a gente conversando, e eu propus a ele que deveríamos criar o quadro de capelania dentro da Força Aérea. Ele me ouviu, não é evangélico, uma pessoa muito católica do Rio Grande do Sul, ligada aos padres alemães, padres italianos, mas ele entendeu a proposta e disse, eu quero assistir um culto, você dirigindo. E eu levei ele para assistir um culto, e a ministração foi sobre o Pai Nosso, que é simples, ele compreende bem essa palavra. E quando foi, alguns meses depois, a Força Aérea estava abrindo um concurso para capelães evangélicos dentro da Força Aérea. E hoje já são 13 capelães, espalhados pelo Brasil, nas escolas de formação, influenciando vidas pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. E eu glorifico a Deus por isso, amados. E aí, quando eu passei para a reserva, em 2011, eu vou morar em São José dos Campos, o comando da Polícia Militar do interior de lá é o CPI 1, aqui acho que é o 9 ou 10, eu não lembro qual que é o daqui, né? Então, na realidade, eu fui convidado para ser capelão no meio policial. E já estou há mais de 10 anos ministrando para policiais
e Deus tem nos dado a graça para que a gente possa levar uma palavra de vida e de esperança para muitos policiais militares. E por isso eu louvo a Deus. E também, amados, nesse tempo todo eu também sou um evangelista, eu prego o evangelho por onde eu passo, porque eu tenho que fazer conhecido o nome do Senhor Jesus. Eu quero entrar no céu com muita gente, com uma multidão de gente. Amados, o Brasil está todo estranho, está nos dando oportunidade para que nós possamos pregar o Evangelho, né? Porque a Bíblia diz: onde o pecado abundou, a graça superabundou, e é eu e você que vamos levar essa graça para salvar muita gente. Eu creio que haverá um tempo de muita salvação no Brasil. Eu creio em salvação de autoridades, e Deus tem nos colocado diante de muitas pessoas. E para ter uma ideia, eu estive uma vez no Maranhão e fui ministrar num evento que aconteceu lá, e quem estava presente era o governador do Maranhão e todo o seu staff. Quem era o governador? Dino, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, na época, ele era governador do Maranhão. E quando eu cheguei lá, eu ministrei a palavra, e eu achei que ele ia ficar só na solenidade cívica e ir embora, mas ele ficou até o final. O que eu achei interessante é que ele prestava atenção como uma criança presta atenção em alguém que conta história. E eu fiquei impressionado, e assim, e aquela coisa no meu coração, mas é uma pessoa tão esquerdista, não sei o que e tal. Às vezes, a gente cria alguns preconceitos. Terminou a ministração, e eu fiquei assim na frente, eu fiquei de um canto aqui, ele estava aqui com algumas autoridades, e o Espírito de Deus para mim: vai lá e dá um abraço nele. Eu disse: mas Espírito Santo, mas ele é daquele partido, né? E aí, o Espírito Santo não discute com a gente. Vai lá e dê um abraço nele. E naquele momento, você crendo ou não, Deus ele dá revelações. E eu em pé, do lado assim, e ele do lado de cá. Eu fecho meus olhos assim, naquela batalha interior, e eu vejo ele pequenininho. Tinha uns 6 anos, gordinho daquele jeito, aquele cabelinho dele meio assim, pretinho assim de lado, com uma roupa toda suja, comendo no lixo. E o Espírito Santo está dizendo para mim: está vendo? Aquilo ali é o melhor que ele achou para comer. Eu fui lá, dei um abraço nele, ele me abraçou 3 vezes. Ele disse: eu espero um dia que você venha, não com muita gente assim, para poder continuar falando disso que você falou aqui hoje. É a palavra de Deus. E hoje ele está no Supremo Tribunal. Então, meus amados, Deus nos dá oportunidades para que a gente possa manifestar o reino dele, e a gente tem que estar preparado para isso. Mas o que isso tem a ver com a nossa conferência de hoje, Fortes? Está todo mundo atento aí? Tem leões aí? Isso, acorda quem está cochilando aí. Na realidade, Deus, ele, quando nos cria, ele não cria você do nada. Ele planeja. E o tema de hoje aqui me chama muita atenção quando fala de identidade, que Deus planeja tudo, nada é feito de qualquer maneira. E a pior coisa para um homem é ele não saber qual é a sua identidade. É você andar na terra e você não sabe direito quem você é. Às vezes alguém pergunta para você: quem você é? Ah, não, eu sou aquele que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, isso não define. Isso define o que você faz, mas não define quem você é. E esse é o grande problema, porque muitos males que nos sobrevêm, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, até mesmo do ponto de vista ministerial, enfim, profissional, advém do problema raiz, chamado desconhecimento de qual é a nossa identidade. E, por incrível que pareça, quando eu olho para a Bíblia, quando Deus ele cria todas as coisas, e Ele vai criar o homem, a primeira coisa que Deus cria é a sua identidade. Deus não cria o homem dizendo ele vai ter 2 braços, 3 pés. Não, Deus começa criando o homem assim. Como ele vai ser? Qual a identidade dele? Vai ter a minha imagem e a minha semelhança. Ele vai carregar consigo a minha natureza moral com ele.
Que coisa maravilhosa. Então, a primeira coisa da sua identidade é que você tem uma natureza moral dada por Deus, ainda que ela tenha algumas deformações. Porque nós vivemos num ambiente onde sofremos muitas pressões e que elas afetam a nossa identidade. Sofremos pressões econômicas, pressões políticas, pressões filosóficas, pressões ideológicas, pressões espirituais, pressões emocionais. Nós sofremos pressões de toda a área, pressões culturais, e você vive o tempo inteiro debaixo de pressão e não sabe que essas pressões estão deformando a sua identidade original. Então, quando nós falamos sobre identidade aqui hoje, Conferência Fortes, nós só seremos fortes se nós soubermos qual é a nossa identidade e se nós estivermos no caminho certo, se ela tem alguma deformação, para que possamos ser restaurados na nossa identidade original. Isso é maravilhoso. Então Deus, quando nos cria, diz, atenção, o ser que eu vou criar não vai se parecer com nada da terra, não vai se parecer com anjos, não vai se parecer com arcanjo, querubim, serafim, nada disso. Vai se parecer comigo. Então, se você olhar para o lado, você vai ver alguém que tem a imagem e semelhança de Deus. E essa é a nossa identidade. Mas por que essa identidade? Porque identidade está associada a propósitos. Deus não criou a gente para trabalhar todo mês e no final do mês tem aquele monte de boleto para pagar, você paga tudo, não sei o que e tal, o salário é bom, o mês é grande demais, e aí você chega até o dia 10, 15 e já acabou e fica esperando outro mês. E parece que nós vivemos ciclos econômicos, é o que parece que vai dando a orientação da vida da gente. Não, mas é mais do que isso. Deus, ele nos cria para um propósito. Diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa natureza moral, e este homem, ele tem um propósito. Eu fico olhando, às vezes, os pais hoje, ou as mães, quando você nasceu, eles olharam e disseram, aqui está o tchutchuca da mamãe. Você não, mas quem está do seu lado, recebeu isso. Aqui está o tchutchuca do papai. Olha do lado, você vê a cara do tchutchuca que está aí. Aí quando Deus cria o homem, e definiu a identidade dele, e que sopra nele, e que ele se levanta, quem foi a primeira pessoa que ele viu? Aquele que o criou. Aquele que deu a ele a identidade. E ele talvez esperasse assim, aqui está o tchutchuca do papai. E Deus olha para ele, e a primeira coisa que Deus pronuncia para ele é o propósito. Governe. Então, Deus nos deu uma identidade e nos deu um propósito, governo. E Deus colocou aqui as áreas de governo, mas não colocou um homem dando ordens para outro homem, muito menos dando ordem para as mulheres. Deus colocou o homem dominar sobre todas as coisas, mas não disse para ele que dominasse sobre os outros homens. Mas como é que seria essa relação? Você ia influenciar outras pessoas com os dons, com a identidade que Deus te deu. Um na área da música, outro na área da carpintaria, outro na área de construção de edifícios, outro na área de ciência. Cada um influenciando com os dons que Deus deu, através da sua identidade. Então, a nossa identidade é de seres influenciadores. Seres formadores de caráter. Essa é a nossa identidade. Então, eu tenho 4 filhos. Um filho meu mora no Canadá, tem uma filha minha aqui, a engenheira que mora em São Paulo, uma arquiteta em São José, outra mexe com a logística internacional também em São José, enfim, né? Tem equipes em São Paulo, Santos, enfim, espalhado por aí. Mas olhe bem, eu sou o responsável pela formação do caráter das minhas filhas e dos meus filhos, do meu filho. Não é a sociedade que vai formar o caráter deles, que formou o caráter deles, sou eu.
Porque quando Deus me formou, Deus te formou, Ele nos deu uma identidade e nos deu uma responsabilidade, como está ali, ó, o terceiro ali, ó, o R do Fortes. Responsabilidade. E nessa responsabilidade, eu não posso, você não pode delegar para os outros aquilo que é uma atribuição exclusiva tua. E Deus disse para Adão: eu vou te educar. Não tem ninguém para atrapalhar o nosso processo educativo. Deus deu o exemplo de que o pai educa. E ele educou Adão nos valores do reino. Estabeleceu Adão, assim, você vai governar segundo os valores do reino. E como Adão não foi feito para ser um ser mortal simples, todas as pessoas que recebem grandes autoridades, grandes responsabilidades, elas têm um lugar melhor para poder também elas ficarem governando. Então você nunca vai achar um presidente da República morando numa casinha, exceto o Mujica, lá do Uruguai. O restante, todo mundo mora numa casa bonita. A casa do presidente, a casa de não sei quem. E Deus então faz o seguinte: eu vou fazer um jardim para Adão. Vou colocar num lugar bonito. Todas as belezas estarão lá. E disse: Adão, você vai governar a partir daqui. E Deus dá ordem para ele crescer e multiplicar, e, enfim, sejam frutíferos, e assim vai. E Deus abençoou ele na tarefa que Deus havia dado. E toda tarefa que Deus dá para o homem, Deus coloca 3 atributos. Deus dá um propósito, Deus te dá autoridade, Deus te dá poder e Deus te dá glória. E toda vez que você muda o propósito, você perde o poder, você perde a autoridade e você perde a glória. É o que aconteceu com Adão. Ele foi despedido da função dele. Quando Deus disse: Adão, nesse ambiente onde você está, você não tem mais condições de continuar aqui, porque você tornou-se incompatível. Você arrumou um outro educador para você, e que alterou a tua identidade. Você não é mais o mesmo. Você passou a obedecer um outro ser estranho que entrou aqui e que você não deveria obedecer. Adão também ficou sob pressão. Amados, muitos de nós estamos aqui esta noite sob pressão. Eu, como pastor, também a gente faz muitos aconselhamentos de muitas pessoas. E você vê que as pessoas, tem muita gente sob pressão. Marido sob pressão da esposa, esposa sob pressão do marido, filho sob pressão dos pais, pais sob pressão dos filhos, pais que têm filhos presos, que estão nas drogas, estão presos. Eu conheço pastores que têm filhas presas. Conheço muita gente, eu estou aqui no meio masculino, eu posso falar isso com tranquilidade, muita gente cristã que está sob influência da pornografia. E é muito sério isso no tempo de hoje. Isso está destruindo o caráter de muita gente. E não são poucos os que estão envolvidos com isso. Isso está destruindo a mente, está destruindo o coração, está destruindo visão, está destruindo fé, está destruindo famílias, está destruindo ministérios, está destruindo muita coisa. Pressões, e que nós parece que não estamos sabendo resisti-las. Mas hoje Deus te reuniu aqui para que você se levante como um leão que resiste pressões e que você zela pela sua identidade. Você já viu um leão mudar de identidade? Leão é sempre leão. Chega perto da jaula dele para você ver se ele é bravo só quando ele está lá fora. Porque ele mantém a identidade dele. Todos os seres criados, exceto o homem, mantêm a identidade que Deus os deu no dia em que foram criados. Só o homem que adulterou a sua identidade. E nós perdemos naturalmente. Como nós desviamos do propósito, perdemos a autoridade, perdemos o poder e perdemos a glória. Isso está tudo na Bíblia. Nós estamos aqui hoje, amados, na Conferência Fortes. Na realidade,
Nós só seremos fortes na medida em que nós tivermos a nossa identidade em Cristo Jesus restaurada. E foi para isso que Jesus veio. Ele veio para restaurar a identidade dos homens. Tanto que a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque vocês estão com a identidade trocada, deformada. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Que maravilha! Jesus veio preocupado com a nossa identidade. Ele veio para trazer-nos a porta que se abre para que nós pudéssemos ter a nossa identidade restaurada. Mas o problema é que muitos de nós não se importam com a identidade. Eu vou tocando. Conheci membros de igrejas evangélicas que diziam assim: pastor, minhas filhas estão entrando na adolescência agora. Eu só digo o seguinte: não engravida, usa anticoncepcional. Um pai falando isso para uma filha de 15 anos de idade. Ou seja, ele está dizendo: eu estou lavando as minhas mãos. O que significa isso? Que você não está assumindo a sua identidade paterna. Porque a sexualidade da filha, ela é definida por nós homens que somos pais. Ela vai ter que olhar para você e dizer assim: eu quero um marido que se pareça com meu pai. Eu quero um homem que se pareça com meu pai. Eu quero um homem virtuoso que se pareça com meu pai. E se ela está buscando uma alternativa, é porque a nossa identidade não está conseguindo imprimir nela a grandeza da paternidade que pressupõe a grandeza de um homem. A mesma coisa o menino, ele vai olhar e dizer: eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. Por que isso? Porque Deus colocou em nós homens o poder de influenciar o caráter dos nossos filhos. E se eu abro mão desse poder, quem influenciará? Não será a nossa esposa, ela não foi colocada neste lugar, mas eu e você fomos colocados por Deus para sermos os gestores de virtude dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. E esse é um grande problema hoje. Nós preferimos nos acomodar, deixar uma parte com a esposa, outra parte com o mundo e dê o que der. Não, nós somos sacerdotes dos nossos lares e prestamos contas a Deus. Você não é um ser qualquer que está sobre esta terra. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus está neste lugar aqui para fazer consciente cada um de nós aqui da responsabilidade que temos como homens, como pais, como pastores, como esposos e como cidadãos. Vivemos num tempo, amados, em que o mundo precisa de referências de autoridade, referências de virtude, referências de identidade. O mundo perdeu isso. E hoje nós estamos aqui nesse terceiro encontro para que nós possamos ser despertados, que nós temos uma identidade e um dia Deus te perguntará: onde está a tua identidade que eu te dei? O que você fez com ela? Porque aquela identidade, ela era o teu instrumento de influenciar dentro da sua casa, de influenciar seu ministério, influenciar a sua igreja, influenciar o seu bairro, influenciar no ambiente de trabalho onde você está. Eu vim agora, fui comprar uma tinta, fazer uma reforma no negócio da minha casa. Fui na Telha Norte. Não sei se aqui tem Telha Norte, tem essa loja aqui. Lá tem. Aí veio um irmão, Joel. Ô, pastor, você está aqui, eu sou especialista em tinta e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, aqui na Telha Norte tem uma sala de reuniões, de treinamento. Na hora do almoço, eu vou para lá. E comecei a cantar uns hinos ali, uns louvores a Deus. E começou a juntar um, começou a juntar outro. E aí tem aqui os turnos de almoço. E aí a sala fica lotada, pessoas aceitando a Cristo como Salvador, né? E Joel é uma pessoa extremamente simples. Mas ele está lá naquele ambiente, exercendo a identidade que Deus deu para ele. E ele disse: pastor, começou a dar problema, porque gente dos turnos, que não era hora de almoço, começou a querer ir para lá também. Aí o gerente falou assim: não, para, porque senão vai ter que parar a loja, porque vocês estão arrebanhando todo mundo.
E ele disse, agora nós vamos reorganizar de novo aqui, porque na realidade, o que é isso? Influência, identidade em Cristo Jesus. Amados, e Jesus ele veio ao mundo exatamente para isso, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é onde tem a fonte de todas as virtudes que alimentam a nossa identidade. Todos nós estamos sob pressão, sim. E a pressão ela pode nos deformar? Sim, se você consentir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Existe palavra de autoridade para que nós não venhamos ficar à mercê das pressões. Amados, se você observar na tentação de Jesus, em Mateus 4, Jesus ele foi batizado e Deus libera uma palavra sobre a vida dele, dizendo, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, e sobre ele desceu o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, Jesus vai para o deserto e passa 40 dias e 40 noites ali, jejuando, orando, porque ele estava se preparando para um grande ministério. E o que era importante no ministério de Jesus? A sua identidade. E veja só que o diabo, a primeira coisa que ele chega para Jesus é tocar na identidade. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que a identidade estava direcionada para um propósito, e se ele destruísse a identidade, Jesus não cumpriria o propósito dele, e por isso que Jesus resistiu ao diabo, e ele venceu ali, venceu na cruz, e continua vencedor, e chama a mim e a você, para sermos vencedores nele também. Nós não somos alienígenas caminhando por aqui, sem destino, perdidos na nossa identidade, mas hoje o Senhor Jesus diz que a porta está aberta para a restauração da identidade. E para restaurar a nossa identidade, eu tenho que entrar na lanternagem de Deus. Nós andamos nessa terra aqui como se fôssemos um veículo daqueles negócios que tem no circo, que aqueles veículos ficam batendo um no outro. Você caminha durante o dia e você, muitas das vezes, você tromba com muitas coisas e que deixam marcas em você. Você trombou no trânsito, deu uma dificuldade lá, e alguém xingou você, ou você soltou alguma palavra que não devia. Deu uma marca na sua identidade. É uma batida que amassou alguma coisa. Chegou em casa, aconteceu alguma coisa, ligou a televisão, viu alguma coisa, olhou o WhatsApp, viu alguma coisa, olhou não sei o que lá do YouTube, viu um vídeo, alguma coisa. Quando você vê no final do dia, você está cheio de pequenos amassados. E pior que no outro dia repete de novo, e repete de novo, e repete de novo. Amados, nós estamos aqui hoje porque a lanternagem de Deus está funcionando aqui. Para levar-nos de volta. Nós precisamos ter a nossa identidade em Cristo Jesus restaurada. Como foi lido aqui no início, né? Se nós já ressuscitamos com Cristo, temos que buscar as coisas que são do alto. Eu não tenho como ter uma identidade forte se eu estou desconectado daquele que idealizou a minha identidade. Eu não tenho como. Eu tenho que estar conectado na fonte todos os dias. E todos os dias eu tenho que ter segurança. Assim, Espírito Santo de Deus, eu levanto de manhã, antes de dar bom dia para minha mulher, antes de falar com alguém, eu vou falar com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, bom dia. Eu estou aqui, eu quero a tua presença. Eu quero sentir a tua presença antes de colocar o pé no chão. Eu quero caminhar sentindo a tua presença. Me guia nesse dia. Eu tenho meu momento de devocional, que é o meu exclusivo. Eu posso estar orando com a minha esposa, mas tenho o meu exclusivo. Eu com Deus, conversando sobre a minha jornada, apresento a minha agenda. Disse, Deus, eu não quero que a minha identidade seja contaminada. Eu não quero que a minha identidade seja diminuída. Eu quero que tu me dê graça, porque neste dia eu tenho que manifestar a identidade que eu tenho em ti para alguém, em algum lugar. E eis-me aqui, estou disponível, usa-me. Eu não quero ser apenas mais um na multidão. Você tem que decidir quem você quer ser. Você tem que decidir. Amado, Jesus, ele fez tudo o que tinha que ser feito para nós. O céu não nos abandonou. O céu não abandonou os homens. Amados, nós que muitas das vezes, usando de uma agenda intensa, que chega ao final do dia, você está esgotado,
E nós temos, no tempo atual, muito pouco tempo para Deus. Nós cultuamos muitas coisas desta terra aqui e nos esquecemos de nos voltar para Deus. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é santo e Deus se interessa pelas causas do homem, porque nós é que definimos os modelos que se operam numa sociedade. Ou a gente recua e aparecem outros idealizadores de modelos e destino para as pessoas. Quem você é? Volta-se a pergunta sobre a identidade. Quem você é? Você sabe quem você é e quem você deveria ser. Amados, nós temos um padrão. O padrão Deus estabeleceu. Nós temos conosco a natureza moral de Deus, ainda que com muitas deformações. O homem não perdeu isso. Ele só perderá isso quando quando os perdidos entrarem no inferno. Porque dentro do inferno, eu creio que não existe semelhança de Deus dentro do inferno. Mas enquanto nós estamos nessa terra aqui, há uma semelhança de Deus para nós. E esta noite é uma noite de restauração. É uma noite em que o Espírito Santo de Deus está visitando a nossa mente, está visitando o nosso coração e dizendo: venham de volta, receber a identidade original. Porque muito de nós, amado, funciona como se fosse, vou falar aqui numa linguagem informática, o Windows. Eu tinha lá um Windows 10 lá que, de tanto baixa negócio daqui, baixa aplicativo dali, tira coisa daqui, baixa tanta coisa, uma hora o Windows já não funcionava mais direito. Aí eu levei para uma pessoa, dá para dar uma arrumada aí? Passou antivírus, passou tudo. Aí disse para mim assim: Ribeiro, não tem jeito. Esse computador seu, de tanto baixar coisa de internet e tal, entrou tanta coisa aqui dentro, que não dá mais para remendar. Eu falei: qual é a solução? Você vai formatar o seu computador e eu vou instalar o Windows zerado nele de novo. E aí sim, instalou agora, você aperta o botão, começa tudo a acontecer rápido. Eu digo: é desse jeito que eu gosto. Assim, muitos de nós que estão com a identidade adulterada, nesta noite o Espírito Santo está dizendo: eu quero fazer um download em você. É noite de download aqui. Talvez eu esteja falando uma linguagem meio complicada, mas é noite de nós recebermos de volta a identidade original. E quando a identidade original ela começa a se manifestar em nós, sabe o que acontece? A esposa percebe, os filhos percebem, os vizinhos percebem, o teu chefe percebe, o teu subordinado percebe, todo mundo onde você passa percebe que você está portando uma identidade original. E é isso que Deus quer fazer de mim e de você, para que sejamos verdadeiramente homens fortes. Não tem homens fortes se a identidade não está restaurada. E olha que Jesus levou tão a sério a nossa identidade, que Ele foi até o Calvário, morreu por nós, e disse: eu estou pagando um preço alto aqui, para que vocês tenham a identidade de vocês restaurada, mas isso agora depende de vocês, que a minha parte eu já fiz. E eu tenho que fazer minha parte todo dia. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.